Bem-vindos a um pub na Escócia. Essa é a terra das lendas, do whisky e de cidades que te transportam para séculos atrás. A Escócia é um país pequeno em tamanho, mas gigante em história e personalidade. E talvez nenhuma cidade represente melhor tudo isso do que Edimburgo. Tcharam! Temos um escocês. Alguma coisa diferente aqui? A capital escocesa parece concentrar várias épocas diferentes coexistindo ao mesmo tempo. Diferente de muitas cidades que demoliram suas partes antigas para se modernizar, Edimburgo construiu novas camadas ao redor delas. E o resultado é uma cidade onde bairros completamente diferentes coexistem quase como universos paralelos. Em poucos quilômetros, você sai de uma cidade medieval superlotada, construída em cima de um vulcão extinto. Entra numa das primeiras cidades planejadas da Europa. Atravessa bairros que parecem vilas escondidas. É uma ruazinha, parece um quadro, mas é a cidade. E termina num pub que já existia séculos antes de vários países modernos nascerem. Fomos Muita expulsos. gente, não tem lugar nem na Barra. Para conhecer isso tudo, hoje a gente vai atravessar algumas dessas versões de Edimburgo. Bom dia, dia. pessoal! Chegamos à Escócia. Edimburgo. Nossa jornada aí de conhecer os países que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo. Hoje é dia de conhecer a Escócia. Vai ser uma passagem curta, ficamos aqui 8 dias, vai ter só um vídeo. Mas então Não a gente chore. vai hoje... não adianta chorar, já está decidido. Hoje a gente vai conhecer um pouco a cidade, passear por aqui, porque eu tô bem apaixonada por aqui. Então, vamos junto conhecer um pouco. A gente tá numa cidade descansada agora, né? A gente, na verdade, está dando uma descansada entre temporadas, porque a gente vai para outro país, que é um dos meus maiores sonhos da vida. Que é uma depois surpresa, daqui. né? Porque a gente tá Uma falando que a surpresa. gente vai para os países que Vai vão enfrentar o Brasil na Copa. Mas a gente vai ter uma pausa pra gente pra esse outro país que eu não vejo a hora. Eu tô assim, desde o início do ano eu só penso nisso, nesse país que a gente vai. Então agora a gente vai passear um pouquinho e a gente tá aqui em Stockbridge, que é esse bairro muito cool, hipster, descolado. Foi um dos bairros que eu achei mais legais, assim, porque a gente vai conhecer depois a Old Town e tal, que é o lugar, assim, mais turístico, mais histórico, mas aqui eu acho que mostra um pouco o coração da cidade, a vida da cidade, tipo cafés, estabelecimentos, tem muitas lojas de caridade, cafezinhos legais, restaurantes legais, então a gente vai dar uma passeadinha. Vamos. Aqui eles têm uma cultura de que ninguém atravessa se o sinal não tá fechado. Aberto, fechado e aberto pra tu atravessar. Então, às vezes, fica um tempão, tipo, os carros parados, a gente parado, porque tá tudo fechado e ninguém passa. E é difícil Eu respeitar acho um essa. saco. Difícil respeitar Mas isso. parece muito um filme esse lugar também. Olha só isso aqui. Tem um córregozinho que passa. Uma paz. Esses dias a gente passou aqui, tinha um patinho ali, parecia de brincadeira. E eu fico pensando também, tem uma pizzaria com uma vista assim, tu senta. Parece um filme, né? Parece. Aí tu vira pro lado Parece uma também. cidadezinha do interior, né? Não sei, pra mim parece um filme. Um filme. Acho que eu não uma cidade concordo. interior. Isso aqui não Um filme parece de uma uma cidade cidade de interior. Isso aqui parece um filme. Isso aqui é uma parte. É um bairro bem gentrificado, a gente fala, né? Que virou chiquezinho, cafés. Mas é Mas- todo bonitinho, é bem legal. A gente tomou um cafezinho aqui esses dias, caríssimo, cafezinho. Mas é todo pessoal- bonitinho. Aí tem até assim, ó, tu vai ver loja que vende Aqui é fruta uma- e tal, também caro. Uma feirinha de frutas. Deve ser Uma caro lojinha, pra deve ser caceta caríssimo. tudo aqui. Tudo bonitinho e tal. E aí tem muita loja de caridade. Aqui no Reino Unido, como todo, eles têm muito essa coisa da loja de caridade. E aqui é uma. E essas lojas de caridade, elas vendem de tudo, tá? Elas não é só de roupa, tipo, eu chamei de brechó até. Mas não é só brechó, porque vende de tudo. Vende, aqui tá vendendo, claro, bota, tá vendendo. Isso aqui é a Brinquedo. Débora, né? Eu acho que é bem famoso, eu acho, uma coisa de caridade. E aí são voluntários, vende tudo que é coisa, ó. Umas coisas de casa, vende disco, a gente comprou disco de vinil numa outra loja. Tem umas que são só de livro, aqui é outra já, ó. Esse bairro aqui é cheio de coisa de loja de caridade. E eu, particularmente, não achei muito barato, tá? Achei Não sei bem se eu tô caro, né, acostumada na com verdade. brechó no Brasil. Ó, esse vestido tá 20 libras. Outro vestido 32 libras, Eu acho, Uma coisa de tipo, brechó, é caro, né? Claro, a gente comprou, assim, sei lá, uma camiseta pra gravar, claro, era na Único, assim, uma loja de departamentos, mas foi, sei lá, eu comprei essa blusinha na Único e foi 14 libras, tipo, nova, sabe? Então, Aqui tem um All-Star caro. rosa 16 libras. É usado, né? Mas é isso, né? Quem somos nós para julgar? Uma coisa que eu acho doido da Escócia é que hoje é sábado, me mas dá uma se fosse inveja, hein? segunda-feira e fosse 10 da Ia manhã, ter. este pub ia estar lotado mesmo assim.
E a galera... Também, qual é o motivo que tu acha que é isso? Tipo, tem motivo pra beber? Eu acho que é o fato de um cafezinho na rua ser o mesmo preço de um pint. Eu concordo. E o pessoal tá aí, ó, bebendo pints e mais pints. Mais tarde a gente vai beber um pint, né? Afinal, a gente anda bebendo bem menos que a gente bebia, mas a Escócia, o pub escocês é parte cultural, então a gente vai ter que abrir essa exceção, né? Vamos com certeza mostrar em pubs antigos, né? Esse pubs mais novos. Aqui já tem um pub bem antigo, olha só que bonito, mostra aí. Tem muitos pubs bem antigos, eles são muito bonitos. E, cara, a Escócia, eu tô achando assim, claro, eu falo Escócia, mas a gente só vai pra Edimburgo e Glasgow. Mas parece muito um filme, assim, porque olha todas as lojinhas daqui, elas são todas muito bonitinhas. Tipo, cada uma de uma cor. E esse bairro aqui, ele é característico por ser, tipo, lojas, né? Lojas, comércio e tal. E ser mais a parte não turística da cidade. Claro, é turístico, mas não é feito para turista. Vocês vão ver depois em outros lugares, lojas feitas para turista, de coisas daqui. Aqui não, é tipo galerias de arte, ó que bonitas coisas. A gente até entrou numa galeria dessas aqui, né? Já entrou nessa aqui, olha só. Preço Claro, preços que para brasileiros é complicado. Meu Deus. Mas aqui, galerias de arte. E aqui tem uma coisa muito legal do outro lado da rua, olha só. Essa daqui, ó, Rare Birds Bookshop. Vamos atravessar que eu vou mostrar. É uma livraria. Comentaram até, eu botei nos stories e comentaram que tem no Brasil e São Paulo. Mas é uma livraria que vende só livros escritos por mulheres. Ali, a Great Books for Great Muito legal. Women. Gente, e a livraria é tão linda, eu fiquei emocionada, assim, porque é muitos livros. Olha só, e tá cheio de mulheres dentro. Olha aqui, olha pela janela, tu vai ver aqui a quantidade de mulheres comprando livro. Legal, Eu, né? como leitora, fico emocionada. E aí aqui até tá escrito, ó. E eu também percebi que todos os livros, a maioria dos livros que eu leio são escritos por mulheres. Aí tá dizendo que eles são dedicados a celebrar e promover mulheres escrevendo. E a missão é ajudar que as pessoas se divirtam lendo. Muito bonito. Só porque tu falou, entrou um careca ali. Entrou um homem. Mas é que eu acho que eles estão lançando o livro. Ele entrou e foi direto ali, ó, nisso aqui, ó. Ele entrou e pá, pegou esse livro e saiu. Então eu acho que é um lançamento. E é esse mas aqui, ó. a Rachel Wood, eu acho que é uma escritora bem famosa aqui dele. Mas eu acho que estão lançando esse livro, porque ele tá aqui, ele tá ali e ele tá aqui. Tá cheinha a livraria. Eu adorei a cultura da leitura, assim, que tem aqui. Não deve ser famosa, porque tá escrito que é a primeira. Debut. Às vezes ela pode. É que também é um romance, ela pode ser escritora de outro tipo de livro. Mas o que eu ia falar que eu acho incrível, eu não sei se você sabe, mas Edimburgo foi a primeira cidade literária do mundo pela Unesco, né? A Unesco decretou como cidade literária. Porque tem uma cultura de livros muito forte. Vocês vão ver muitas livrarias e vocês vão ver muita gente, tipo, gente sentada na rua lendo, gente no bar lendo. A gente vai no bar e tem gente lendo. Depois a gente vai conhecer um maior monumento já feito para um escritor que está lá na e também, assim, a gente fala, a J.K. Rowling é daqui, mas, mais do que isso, que as pessoas ligam só com J.K. Rowling, mas assim, o escritor que criou Sherlock Holmes é daqui. Tem, tipo... Arthur Conan Doyle. Eu não sei falar, por isso que eu não falei. Mas tem muitos escritores muito famosos e essa cidade, ela respira literatura. E eu queria contar a tua piadinha, meu amor, que tu fez aquele dia? Ó, aqui tem O Will ficou indignado que sentaram no croissant e botaram pra vender. Ele ficou indignado. Olha só, aqui tem um da Cruz Vermelha, uma loja de caridade da Cruz Vermelha. Ali do lado tem uma loja de caridade que é pra crianças, tipo, não pra crianças, mas pra ajudar crianças. Aí depois tem uma que ajuda a Fundação do Câncer daqui. Então cada uma, tipo, tem coisas específicas. Aqui no caso, ó, vende coisa de casamento, ó. Vende tudo, vende tudo. E essa daqui é da Cruz Vermelha, ó, roupa de aia, sei lá, de tudo que é coisa. E aqui tem uma loja também, cara, eu amei esse bairro, né? Adorei. Podia viver aqui, pena que ele é caro. Mas uma coisa que não é cara, que é muito mais barato no Brasil, e eu e o Will a gente comprou vários, é que aqui tem uma loja, tem muitas. O mercado de vinil aqui em Edimburgo é gigantesco, tipo, tem muito vinil, tem vinil vendendo no meio da rua e tal. E a gente vai ter uma vitrola na nossa casa, né, um toca-discos. Aí a gente foi nessa aqui, e essa aqui é uma loja de caridade que só vende discos. Olha que legal, vocês veem que é realmente um grande negócio que vende por tudo. Mostrar? Acho que consegue. Olha só, e tá sempre lotado as Cheia, lojas né? de discos. A gente fez um ranchinho aqui, tá? Eu acho que a gente comprou, tipo, uns 8 discos nessa loja. E aí... E a gente comprou... Ih, tem disco novo. O Will comprou um do Rolling Stones. Eu comprei um do Frank Sinatra. Comprei um do Pavarotti, que eu tava querendo muito um do Pavarotti. E aí tem... Aqui tem os preços. Aqui tem uns mais caros, mais baratos. Claudina, mas tem tudo que é tipo... Olha isso. Até da China. China, Japão, tem de tudo. E aí tem umas coleções, assim, uma curadoria muito legal.
E aí, esse aqui o Will quase comprou. Tem muito disco bom e são baratos, tá? Aqui tem uns de 10, mas eu comprei um por 2 libras aqui, tá? A gente não consegue mostrar muito pra vocês quando tem música, porque o YouTube, a plataforma, pega, né, os direitos das músicas, então a gente não consegue ficar ali dentro. Mas é muito legal pra quem vem pra Edimburgo e pra quem tem... pra quem vem pra Edimburgo e tem disco de vinil, tem... enfim, toca discos em casa, é um baita lugar pra comprar, tem muitas lojas. A gente entrou em umas 10 lojas diferentes. Tu vai andando e vai vendo mais. A verdade é que a gente ia almoçar sanduichinho do supermercado, porque a Escócia é muito cara. Mas a gente passou e tem aqui um sanduíche lindíssimo e tá lotado de gente comendo. A gente olhou assim, tipo assim, babou. Aí a gente falou, azar, vamos comprar aqui mesmo, vamos comer aqui mesmo. E a Escócia é muito cara, né? Pra gente tá sendo, tipo, um baque. Marrocos, a gente tá visitando os países que o Brasil vai enfrentar na Copa do Mundo. E em Marrocos a gente era rei. Aqui a gente tá contando as moedinhas, então esse almoço aqui foi 25 libras, né? E, bom, é uma dor de cabeça aqui, porque é sempre tudo muito caro, mas para reduzir essa dor de cabeça, a gente sempre usa o nosso cartãozinho da Nomad, que é aceito no mundo todo, tem a melhor aceitação do mercado e tem conversão automática, então dá para pagar em qualquer moeda que ele converte automaticamente para o nosso extrato. E outra coisa boa é que, assim, é caro, mas aí a gente olha pro lado bom, que é, estamos acumulando muitos pontos no nosso programa de fidelidade lá da Nomad Pass, que quanto mais tu usa a tua conta, mais pontos tu acumula e tu ganha desconto nas taxas de conversão, tu ganha benefícios exclusivos. O Will, inclusive, é mais gastadeiro que eu, então o nível dele já tá acima do meu no Nomad Pass. Então vale muito a pena para quem viaja, para quem gasta fora do país, aproveitar, acumular pontos e trocar por benefícios. Não fala de mim, senão eu vou te levar como acompanhante no Nomad Lounge. Mas eu também já tenho direito ao Nomad Lounge, porque, né, tem direito ao Nomad Lounge, que é cliente Nomad, que já tem benefícios, tem direito. E em lugares que não aceitam cartão, que nem era o caso lá no Marrocos, aqui não precisa. Mas lá no Marrocos, por exemplo, outros países que não aceitam cartão, dá pra tirar dinheiro no mundo todo, dá pra fazer saques usando o cartão da Nomad. Os primeiros 2 saques também são gratuitos, então não dá bobeira, aproveita, abre a tua conta para acumular pontos, para ter vantagens e usando o cupom 40Marina YT de YouTube, vocês ainda vão ter até $40 de cashback. E aí outro benefício também é que quem é cliente da Nomad e vai viajar, faz uma conversão, já tem direito a 1 GB de internet gratuito para já chegar conectado com o Nomad Chip, subindo stories, fazendo vídeo, conversando com a galera. Tô com tanta fome, estão me chamando meu nome, eu esqueci, mas é só apontar pro QR Code da tela ou o link na descrição e abrir a conta usando o cupom 40Marina. Ai, eu já achei o teu mais bonito que o meu. Óbvio. Eu sempre sou assim, né? Bem. Eu sou uma invejosa. Nossa, mas olha o peso disso aqui. Isso aí vai dar um bom do almoço, hein? Nossa, tirar a barriga da miséria. Bom apetite, pessoal. Saúde. Eu só fico olhando. Tadinho, cancela o vídeo pra gente comer. Pro Will não ficar só olhando. O mais curioso sobre Stockbridge é que parece uma vila escondida dentro da capital. E isso ajuda a entender como Edimburgo é feita de várias cidades diferentes coexistindo ao mesmo tempo. Ruas bonitinhas, cafés independentes, lojas de caridades e o rio Water of Leith cortando o bairro criam uma atmosfera completamente diferente da parte medieval da cidade. E o mais surpreendente é que o que hoje virou uma das ruas mais caras e fotografadas dessa cidade, originalmente era a área de estábulos e de serviços da elite de Newtown. E, gente, tava andando aqui em Edimburgo. Gente, é uma raposa lá. Você não quer assustar muito ela? Ela passou querida, uma raposa. Ela tá com uma patinha machucada. A patinha de trás, ela dá um piso no chão. Caramba. Querida, mas passou assim no meio, uma raposinha passou assim, ó, na nossa frente. Ela deve morar nesse parque aqui, ó. É, querida, me deu dó que ela tá machucada. Será que ela foi atropelada? Pois é. Bom, a gente chegou na Newtown, que é a cidade nova. Não tão nova, porque ela tem uns 250 anos de idade. Ela foi feita depois que a Old Town, que lá, ó, lá é que é o Castelo de Edimburgo, o famoso Castelo de Edimburgo, que tá lá na cidade velha, na Old Town. Então, a elite que morava lá na Old Town, eles vieram para cá, pro lado da Old Town e construíram a New Town, que são essas casas estilo georgiano, que eu não sei exatamente o que é, quem souber, comenta aí. Mas são mansões, né? Hoje em dia, aqui, é muito comércio que tem no primeiro andar, no segundo andar, não sei, talvez deve ter gente morando, né? Mas são ruas mais espaçadas, né, do que na cidade antiga.
Mas é muito bonitinho aqui, né? Olha só. Essa parte é muito bonita. Aham. É lindo mesmo. A gente tá se hospedando nessa área, que é pertinho da cidade antiga. Mas ó, aqui é bem menos comércios. Tem alguns comércios, mas vocês veem a diferença dessa área mais residencial, assim, né? Restaurantes e tal, para aquela área do Stockbridge onde a gente estava antes. E tem... Ah, e mesmo assim tem pubs muito legais, né? A gente foi a um que outro pub aqui. Os pubs aqui são muito legais. São Acho que muito são legais. os pubs mais legais, são aqui mesmo. A gente foi num pub bem local, pequenininho, assim. Então foi uma Do experiência lado da bem nossa legal. casa. Aham. Sempre lotado, ó. Aqui vocês Sim. vêm. Meio da tarde, ó. A galera toda sentada na calçada. Eu vejo as pessoas muito na rua, assim, sabe? Sabadão, Tipo, né? aproveitando. Mas até dia de semana. Eles bebem muito aqui. Tem até uma questão que o governo tá querendo aumentar imposto em bebida para desestimular o consumo de bebida, porque é muito cultural deles. Tá inclusive o famoso whisky, né? O whisky escocês. Acho que a gente passou na nossa A gente rua. passou da nossa casa. Estávamos distraídos. Bom, a gente vai passar em casa rapidinho por um motivo especial e a gente já volta, peraí. Tcharam! Temos um escocês. Alguma coisa diferente aqui? Não, Eu tô na Escócia. tá na Escócia. Por isso que eu falei, temos aqui um escocês Legítimo. de kilt. Por quê? Porque tu vai encontrar teus amigos de kilt, né? Vamos? Vamos ver se a Vamos, gente pra acha quem meus não- amigos por aí, né? Agora tem que achar teus amigos. Hoje é, o que que é hoje, meu amor? A Tartan Parade, que é uma E o que que é parada... tartan? O que que é tartan? Tartan é esse xadrez aqui, Este ó. tecido, Tecido. aulas de cultura escocesa. Esse tecido se chama tartan, Que fica no kilt, que é a... que é essa roupa aqui. Que é a Na roupa verdade, tradicional o kilt escocesa. completo não tá, né? Tu só tá com a, É, com a parte claro. de baixo do kilt. Que chamam de saia. Não é uma saia, é um kilt. Isso é um símbolo, um orgulho nacional da Escócia. Tanto que tem uma parada. Hoje é o dia da parada do kilt, do 17 de tartan. maio, aham. E aí a gente vai atrás da parada. A parada já começou há algumas horas, a gente espera que ela ainda esteja acontecendo, né? Você vai falar que aqui, ó, a gente falou que foi a primeira cidade literária da Unesco e aqui tá tendo uma feira de livros. Olha que legal. Por partes, por tipos, né? Estilos de escrita. Ó. E tem A vários. gente falou que eles gostam muito de literatura, né? Aham, ó. Fiction, que ficção. E aí deve saber, ó, 3 libras um livro. Aqui, ó. Bem baratinho. E aí aqui é uma igreja, né? É, uma que eles estão igreja. fazendo livros. E olha que legal, olha quanta gente comprando livro. Cara, eu me Igreja apaixonei, eu acho que presbiteriana. a gente foi lá na Islândia. A Islândia é o país que mais lê no mundo, né? A gente até fez vídeo sobre isso, que a Islândia é o país que mais lê no mundo, mas eu nunca vi tanta gente lendo na rua, comprando livro, consumindo livros, como aqui na Escócia, aqui em Edimburgo, né? E não é à toa que é considerada uma capital Vou ter que fazer um literária. adendo que agora, como a gente tá em maio, é um pouco mais quente, né? Então, com certeza, na rua a gente vai ver a gente lendo, né? É verdade. As Porque no pessoas ficam inverno é muito mais assim. difícil. Não, mas ficou muito nos parques lendo, nos pubs lendo, nos Sim, restaurantes total, lendo. verdade. Muito legal. E a gente está em busca agora da nossa Tartan Parade. Seguimos. A gente comentou antes, agora falando de literatura de novo, que o maior monumento já feito para um escritor fica aqui. Esse é o Scott Monument. E é esse aqui o monumento. É pro escritor Scott não sei das quantas. Ai, ai, ai. Mas é realmente muito bonito. E de noite fica todo iluminado. A gente passou aqui, tinha 2 caras assim com tripé e tal, fotógrafos, tirando foto desse monumento. Lindíssimo, ele tá ali, ó. E aqui é onde é pra acabar a Tartan Parade, que é a parada dos tartans. Será que ela já acabou? Não sei se já acabou e já tá andando tudo Não de vejo novo. ninguém de kilt. Eu sou o único aqui. O único de kilt. Talvez já tenha Será que acabado eu- e o Will só vai ficar Será passeando que eu de vim kilt pra ele. vim pra festa errada, com a roupa Com a errada? roupa errada? Não, tu tá na Escócia, tu tem o direito de estar de kilt. É verdade. Pessoal, a gente não encontrou os amigos do Will. A gente andou. Sabe que eles malditos devem estar tudo no pub já. Então, eu suspeito que sim, eu suspeito que eles tenham acabado já e já estejam no pub. Não conseguimos ver o desfile dos kilts, dos tartans, mas o Will vai ficar de tartan agora aqui, ó, Ah, por que não? né? Por que não? Não tem motivos para não fazer isso, afinal estamos na Escócia. Aqui a gente tá na... Liberdade! Verdade. Deixa eu falar uma curiosidade, que o kilt se usa corretamente sem Sem cueca, cueca. sem nada por baixo. Que é como eu tô agora. Eu perguntei pro Will se ele não via sem cueca, ele falou, vou deixar esse mistério no ar. Mas ele tá de cueca, eu vi. Olha, Mas era pra ter na vindo verdade, sem. quem disse que na hora da saída eu tirei? Ali, E sem tu também, ver.
Até a Tartan Army, que é o nome da torcida da Escócia, eles são super famosos, são super fiéis. Eles ganharam, inclusive, o prêmio da FIFA dos mais educados, né? Na Copa de 98. E eles são sempre de tartan. E aí teve uma vez que eles resolveram uma advertência por mau comportamento, que isso foi antes deles ganharem o prêmio, né? Depois eles foram mais educadinhos. Mas aí eles ficavam levantando o tartan. E aí eles estavam pelados por baixo. Estavam completamente nus. Vê se eu posso. Mas olha que legal, aqui a gente tá na Princess Street, essa aqui é o monumento que a gente mostrou antes. Muito bonito. Aqui é Princess Street e aqui, ó, que é a rua dos príncipes e princesas. E ali a gente vê a cidade antiga. E aqui é o Princess Gardens, que é os jardins dos príncipes, Dos príncipes e princesas, né? Princesas. É engraçado, eles fecham, né? Isso fecha às 7 da noite, mas é muito legal. Aqui dá pra ficar sentada, a galera fica sentada ali curtindo. E aqui tem a Galeria Nacional. A gente entrou até ali e tem uma coisa muito interessante sobre as galerias aqui, os museus, tá tendo na Escócia, no Reino Unido, um movimento bem grande, que é que eles são um tipo de museologia crítica, que chama. Que o negócio é que eles estão trocando as etiquetas antigas que só falava, tipo, essa peça foi doada pelo fulano de tal, para dizer de onde é que veio esse dinheiro. Então, essa peça foi falada pelo fulano de tal, que fazia tráfico de pessoas escravizadas para Jamaica. Então, para mostrar, tirar esse negócio de filantropia do doador generoso, para mostrar que muitas vezes as peças de museu foram roubadas, que as peças de museu vieram de dinheiro de trabalho de pessoas escravizadas, vieram de exploração. Então, aí que a gente entrou ali, é legal, tinha até uma plaquinha, posso botar uma fotinho da plaquinha para vocês, que falou ali que eles estavam mudando essas etiquetas para ter uma noção real de onde vem as peças. Esse lugar é muito bonito, né? É muito lindo, e né? ali atrás, como é a cidade antiga, Old Town, a gente vai daqui a pouco. E aí tem aqui, ó, aqui é um negócio de sorvete. Aí a galera fica aqui tomando um sorvetinho, curtindo. Hoje é sábado, tá cheio, mas a gente veio durante a semana também, tava cheio de gente. Sempre tem gente por aqui tomando um cafezinho, um sorvete, uma cervejinha. E tá um clima bom de sábado, né? Olha Tá só. muito gostoso. Cara, Escócia é muito, Edimburgo, assim, muito legal, muito gostosinho de andar, passear por aí. Um clima muito bom também. E agora a gente vai subir ali pra cidade antiga. Bora. Esse lugar pode até só parecer uma parte elegante de Edimburgo, mas na prática, a Newtown foi um projeto quase revolucionário para o século XVIII. Enquanto a cidade medieval antiga sofria com superlotação, doenças, ruas estreitas e falta de luz, a elite decidiu construir uma cidade completamente nova ao lado. Largas avenidas geométricas, praças organizadas, arquitetura simétrica e espaços abertos. Uma cidade criada para representar racionalidade, ordem e modernidade. E sim, ela continua se chamando Newtown, o que significa cidade nova em inglês, mesmo tendo mais de 250 anos. Cansei. Canseira, né? Subimos aqui então pra cidade antiga, né? Que ali a gente tava do outro lado, dava pra ver os castelos e tal, e aqui a gente vai ver onde estão os castelos realmente. E uma coisa que já é interessante ver daqui, que dá pra ver, vocês conseguem ver que a janela do meio, ela é gigantona? Que antigamente, aqui a cidade antiga, eles jogavam o esgoto pela janela. E aí nisso, quem morava em cima jogava o esgoto e quem morava embaixo ficava perto do cheiro de esgoto e também recebia o esgoto do de cima, né? Sim, e quem morava em cima tinha que subir e também tinha perigo de incêndio. Então era mais perigoso. Tem que subir tudo isso aqui pra morar lá. Então o do meio é tipo meio termo. Tu não fica perto do cheiro de esgoto e tu também não tem que subir 4 andares de escada. Doideira, né? E aí por isso que era o mais valorizado e por isso dizem que a janela não é grande, o pé direito é maior, os apartamentos são maiores. E aqui é um lugar que era famoso por ter os arranha-céus da época, né? Porque... Uau! Não, mas Tô brincando. É Falei, completamente me sinto na absurdo. China. Tinha que ser prédios de 10 andares, só que em 1700 e tantos. Ah, sim. Então é uma coisa bem absurda, assim, pra época, né? Não, realmente é bem bizarro, né? Desculpa, gente, eu não aguentei a zoeira. É que a gente vai pra China e a gente vai só arranha-céu. Mas é muito bonito aqui, a gente né? vai entrar, de fato, na Royal Mile, ali na frente, que é a... No quê? A Royal Mile. A milha real, né? Milha real. Que é, na verdade, é uma rua que tem 1 milha, né? E Bom, mas assim, antigamente... vamos falar dela enquanto a gente estiver lá, mas aqui
essas mini... É tipo uma esquinha de peixe, né? Sobe, né? Nós chegamos em cima. Agora sim a gente chegou. Todo mundo cansado. Galera de trás. Ó. E aqui a gente chegou na rua... Na rua que é essa... Na Milha Real. Na Milha Real, na Royal Mile. Que... Dizem que é uma milha mesmo, né? Uma milha e pouco. Estou me sentindo em casa aqui, ó. Passou um cara agora de kilt. A gente encontrou umas brasileiras que moram aqui, aí elas disseram que elas foram também, achavam que começava a 1, que era o mesmo horário que a gente já começava, que dizia na internet, e aí que tinha começado às 11 da manhã e já tinha acabado. Sacanagem. Sabe o que é isso? Isso é porque eles não querem estrangeiro, então eles botam um horário e saem outro. É tipo bloco secreto no carnaval, que bota um horário e sai outro, sai antes, foi isso que eles fizeram. Porque eles não queriam brasileiros de kilt lá. Na verdade era tudo uma mentira. Tá, faltou só dizer que o pessoal tirava os seus dejetos pela janela, né? Daí antes eles pegavam e gritavam... Sai de baixo! Olha a água, ó. Pegar de luz, que é tipo em francês eles falavam. Eu não sei o que é em francês, mas a história é essa. Mas eles jogavam daí as sujeirinhas pela janela. É. Era mais pra cá que jogavam, mas é interessante ver que era do meio, era essa mais... a melhorzinha, porque não levava esgoto, todo mundo não ficava tão perto dos Ou então dejetos, quando né? tu via um vizinho que tu não gostava, né? Daí o cara gritava bem baixinho. Chega aí! Olha só, aqui tem uma igreja, né? Lindíssima. A arquitetura daqui é muito bonita, né? Gótica. É, a arquitetura gótica, muito bonita. Arquitetura gótica. Tá aí, pros góticos. Pros góticos. Inscritos no canal Góticos. Olha só. Vai dizer que não parece que colaram um adesivo nessa porta, mas ela é de verdade. Vai dizer que não parece um adesivo? Parece um adesivo de porta vermelha com preta, mas ela é assim mesmo. Adesivo de porta vermelha? É, de longe parecia um adesivo. Parecia que fizeram uma versão barata, assim. Vermelha. Não, mas tá muito bonita, que ela tá tão Tá perfeitinha, linda, né? que parece de mentirinha, entendeu? E aqui também, caso vocês achem parecido pros fãs de Harry Potter, pros fãs de Harry Potter já sabem, né? Mas pra quem acha que é parecido, muitas coisas de toda a cidade são inspiração da J.K. Rowling, né? Pros livros e tal. Então, arquitetura, tem várias coisas que a gente vai ver também ao longo do caminho. Até no interior da Escócia tem a linha de trem que é parecida com a que tem no filme, né, também. É, e tem também... A gente vai descer ali. Essa é a notícia. Pera aí. Pausa, Caraca, porque tem muita gente. É uma coisa que... A gente queria comprar uma pintura, né? Olha só que legal, ele tá fazendo na hora aqui, ó. Virou. Olha que bonito isso daqui. Virou comprar uma pintura. Não, mas É a gente bonito, quer, né? porque a gente quer tentar pelo menos levar uma pintura de cada lugar que a gente visita pra nossa casa. Hi, hello. Hello, Harry. Então eu achei muito bonito esse aqui, por exemplo. Eu gostei. Depois na volta a gente vai ver. Beautiful. Thank you. It's beautiful. Cara, mas tem uma quantidade de gente absurda lá embaixo. Pois é, bem difícil mesmo. Vamos peraí. tentar se meter aí. Vou entrar aqui, na fila. Parece um buraco fazedor de gente. Mas eu ia dizer que eu não sou muito fã da autora de Harry Potter, desde que ela deu algumas declarações não muito legais, meio transfóbicas. Então, não vou ficar pagando pau pra ela, mas pra vocês saberem que ela é daqui, muitos dos livros foram escritos em pubs daqui, e muito da cidade lembra também Harry Potter, por isso. É, diz que ela escreveu num dos cafés que fica até nessa rua, inclusive. Dizem que até em pubs. Nossos seguidores do Instagram disseram que ela escreveu em pubs também. Essa aqui é a Victoria Street, que eles chamam que é o Beco Diagonal. Né? Eu não li nenhum livro, eu sou uma pós-era Harry Potter, então... Pós-era Harry Potter. Nós não somos as melhores pessoas pra falar sobre isso. Vamos ler Sherlock Holmes, que é melhor. Tô brincando, gente. Tô brincando aos fãs de Harry Potter. Só ando meio de mal com a autora. Mas é bonito aqui, né? Lindo, né? Nossa, muito bonito. Vários restaurantezinhos. Ah, e ali é o museu. Aqui é o museu, é verdade. A gente já tinha passado aqui, né? Aqui, ó, aqui que vira, né? Ó, mas aqui é o museu do Harry Potter, onde eles vendem produtos licenciados do Harry Potter. E tem fila, ó. Vamos entrar na fila aí? Não, eu acho que eu me interesso muito mais em entrar nessa galeria aqui do lado, que tá bem mais legal, bonitinha, Comprar sem uma áreas varinha. transfóbicas. Comprar uma varinha pra mim. Quando você entra na Old Town, parece que você está dentro de um filme de fantasia medieval. Mas durante séculos, esse foi um dos ambientes urbanos mais superlotados e insalubres da Europa. Como a cidade foi construída numa estreita crista vulcânica,
ela praticamente cresceu na vertical. Alguns prédios medievais chegavam a mais de 10 andares, algo extremamente incomum para a época. E nos becos estreitos chamados de closes, milhares de pessoas conviviam espremidas entre lixo, fumaça, doenças e pouquíssima luz solar. Hoje parece cinematográfico, mas por muito tempo viver aqui estava mais perto de apenas sobreviver. Agora a gente veio do outro lado para mostrar para vocês a visão que inspirou o Beco Diagonal. Porque é essa visão aqui das lojas coloridinhas, essa curva acentuada, né? E as lojas coloridinhas e meio tortas, assim. Quer dizer que depois de tudo aquele papo lá, a gente vai mostrar o Beco Diagonal. Não, mas é que, claro, essa ilusão, assim, que tem aqui, por isso que foi inspirado, que as lojas são tortinhas. E aí no livro, se não me engano, é negócio de comércio, de bruxarias e tal. É tipo o lugar do comércio dos bruxos. Dos bruxos. Do Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho. Mas está lotado hoje, né? E tu vê que o negócio do Harry Potter, ele bomba. A galera tá em... Ali é o tal do café que tem a cerveja de manteiga. Ah, cerveja amanteigada, ali, ó. né? É o Elephant House ali. Ali, né? É. A gente não vai tomar, tá? Mas pra quem quiser, não alcoólica e tal. E ali o cara vende, ele tá fazendo, ó, tudo em volta do negócio do Harry Potter, ó. Aí, ó, ele faz o... Tu te veste ali. Será que tu te veste ou ele faz com o IA? Não sei. O que é isso. Mas aí tira uma foto ali, ó. E aí eles fazem, tipo, nesse pôster, assim, tipo, meio que... Como se... Olha, a varinha do Harry Potter. E aí é pra tu tirar fotos como se fosse um bruxo. E ele tem uma galera com a cerveja amanteigada na mão, eu acho. Ou não. É, né? Talvez. Não sei. Admito que não sei. Bom, vamos subir de volta para Royal Mile. Bom, para lá fica o Castelo de Edimburgo. A gente não vai porque não pode filmar lá dentro. E então não faz sentido ir com vocês, não pode filmar lá dentro, né? custa, parece que 20 libras para entrar. A gente vai continuar mostrando a milha real aqui, que é bem legal até de mostrar. Então, e vamos aqui, lá. ó, a gente comentou isso, que aqui era um lugar mais turístico. Então, olha só, lojinhas de coisa turística, lojinha de souvenir, aí lojinha de tipo coisa de cachemir, mais lojinha de souvenir. Aí vocês têm a diferença, né, desse bairro bem turístico para aquele bairro que a gente levou vocês antes, que aí é mais a galera, tipo, não tem loja de turismo, assim, é loja... é brechó. Eu acho legal, é sempre os bequinhos, né? Os bequinhos, né? Olha só, um é um bequinho uma muito ruazinha. pequenininho. Isso que o Will tava falando da espinha de peixe antes que ele quiser isso, né? Essa daqui é tipo como se fosse a espinha principal, biólogos me ajudem. E aí Espinha essas dorsal? rosinhas são as espinhas secundárias. Entenderam, né? O peixe tá com a cabeça pra lá. Ó. E aqui dá pra ver bem, esse aqui acho que é um museu. Ó, e acho que, se não me engano, ele tem cada peça dele mostra uma tem umas era pessoas lá abanando pra aparecer no vídeo, olha. Aí tem umas pessoas na janela abanando pra aparecer no vídeo. Mas é muito bonito, desculpa, eu te interrompi. Mas é que elas estavam desesperadamente abanando porque elas queriam ser filmadas. Mas é muito Quem sabe são brasileiras. Pois é, pode ser, devem ter visto a gente. Brasil. São inscritos no canal e comentem aqui se são vocês. Enfim, aqui é bem bombadinho, né? Bastante gente. E essa daqui é a catedral, né, meu amor? A Catedral de St. Giles. Uma coisa que a gente não mostrou ainda nesse episódio, que não poderia faltar, agora já dá pra ouvir, provavelmente. É um cara de fole, tocando gaita de fole, né? Tipo, eu tenho um mix de sentimentos, eu acho muito bonito, mas a gente foi comprar um LP, um disco pra gente, de música escocesa. E aí eu comecei a ouvir, eu fiquei ouvindo e eu, cara, nunca vou conseguir botar isso na minha casa, porque depois de um tempo começa a me incomodar tanto. Porque começa, e aí, tipo, tu fica meio zonza, assim. Mas eu acho lindo, assim, tipo, tu fica andando na rua e aí tu vê a galera tocando. Eu acho muito bonito. Respeito pela música local. Não, eu acho muito bonito, mas chega um certo ponto que eu começo a ficar meio zonza. Porque é um som bem estridente, assim, né? Tá bom. E é muito bonito o jeito que eles tocam. Ali tem um dedo legal. de um senhor ali que a galera gosta de tocar, ó. Deve dar dinheiro, que dá sorte. É do David Hume, que é um pensador. Um dos maiores, né? É um dos maiores pensadores da história. Daqui também é o Adam Smith, eu acho. Que o Adam Smith economista, né? Que é o pai também. da economia. E aí tá o nosso amigo de tocando gaita de fole. É muito doido, né? Muito legal. Tipo, esse que eu falei, eu acho muito bonito, mas tu tá cozinhando em casa com esse som, chega um momento que dá uma enlouquecida, né? Talvez se eu concordo com essa. Uma coisa que é legal sobre a gaita de fole é que, não sei se vocês conseguem ver, mas ele toca, e aí ele para de tocar e a música segue saindo. Tipo, ele para de assoprar e a música segue saindo, né? Porque geralmente instrumento de sopro tem que ficar soprando. Se tu para de assoprar, para o som. Só que aí tem essa bolsa
que ela enche de ar, ó. Então ele faz assim, e aí ele consegue respirar enquanto o ar tá cheio e o som continua saindo. Então, tipo, resolveu um problema que era das pessoas terem que não conseguir parar pra respirar. Tipo, a pessoa que toca trombone, trompete, sei lá o que tem. E eles não, eles podem respirar porque a bolsa que é de couro tá cheia de ar, ó. Aí ele abre a boca e o som segue saindo. É muito legal. Eu fui passando assim, aí eu olhei, parecia um quadro. Olha isso. É uma ruazinha. Vem por esse lado aqui, ó. Olha isso. Parece um quadro que tem lá no fundo. Mas é a cidade. Aí tu passa. Tá muito legal. Olha né? que lindo lá atrás. Aí tu olha pra essas paredes assim, tu vê que esse negócio É muito antigo, né? é muito antigo. O que tá acontecendo aqui? Tá doido? Olha isso. Ai, meu Deus. Cara, é sensacional. Estão ouvindo o Bruno Mars ali e dançando. Que foi isso? Eu não sei, a galera deve sair do pub, né? Cara, Depois de muito tempo. nossa, andar pelas ruas da Escócia, É São uma grande Edimburgo, loucura, né? de noite é uma loucura, assim. Que eu fico assim, o que acontece nessa cidade? A gente tava gravando e passou um cara de vestido, assim, maquiado e falava alto e gritava e não sei o que. O que tá acontecendo? Aí depois passou mais gente, o cara ali vestido, né? Aquele é o famoso William Wallace. Que William Wallace. É, porque ele tem a cara pintada com as caras, com as bandeiras, com as cores da bandeira da Escócia. Ó, e o cara aqui também tá pintando, ó, fazendo arte. Ah, ele tá pintando ao vivo. Ao Muito legal, vivaço. né? Tem muita gente fazendo arte, gente pintando. É, a gente tá fazendo gente arte. fazendo música. Muito legal. E aqui, a gente já tá perto do fim do mundo? Tá quase, tá quase. Olha, se o fim do mundo é realmente todo mundo acreditar no Adam Smith, é porque aqui é o Adam Smith. Aí, ó, a estátua dele. Ah, aqui é o Adam Smith, ó. Chegamos. Pai da economia moderna. Pai da economia. Desgraçado que criou essas coisas aí, só pra gente se ferrar na faculdade, né? Marina é economista, né? Passei muita Pra quem não raiva sabe. por causa desse cara. Olha, aqui tem uma loja de uísque, tem muitas, tá? Mas é que o uísque escocês é o uísque, né? Inclusive o mais famoso do mundo, que é, claro, muito mais comercial, Johnny Walker. Aqui tem até uma degustação de Johnny Não, Walker. e às você vezes pode a gente conhece, vou tomar um Scotch. Scotch, na verdade, é o uísque escocês. É, o uísque que a gente imagina é o uísque escocês. Quantidade de uísque. Uau, olha que legal isso aqui. Ah, eu tava interessado nos uísques, tipo, foi direto no copinho. 94 libras e 50. Tem noção? Muito caro. Tem noção? É tipo 600 reais? Eu quero dar uma olhada nos preços do... Olha o Macallan naquele. Olha isso, eu nem sabia que existia tanto uísque. É o Nossa, mundo esse mágico do aqui é- uísque. Eu já falar que esse aqui custa muito caro. Agora, 30 anos. Putz, isso é muito Eu caro. não entendo nada de uísque, não gosto. O cheiro pra mim é uma Ah, coisa terrível. uma vez eu vi o noivo botar isso aí, eu não tomei, eu não era muito amigo do noivo. Mas é era caro. No nosso Devia ser casamento- caro, né? No nosso casamento, o noivo Teve botou... uísque, né? Não, teve rum. Teve rum, Da óbvio Jamaica, que... um rio Jamaica. Que é, que foi mais É. simples, né? Não, muito legal. Mas ali, ai, os preços não, umas 159 libras uma garrafinha. 300 libras. Não é fácil. 300 libras uma 300, 100 libras. Quando eu É, era eu tô com criança, muita coisa aqui, tô com entrava nas mochila, tô com lojas medo de chique entrar com a aí. minha Dinda e ela falava, tu não me encosta em Nossa, nada, eu a gente agora só vai rei de olhar. quebrar coisa. Eu tô com medo aqui. Eu tô com uma mochila aqui atrás. Então, cuidado, pra não bater em nada. Ai, meu amor, eu acho que assim, isso aqui tem mais a ver com o que a gente pode pagar. Esse aqui tá custando 11 libras. Tem um golinho. 11 libras. Mesmo assim, acho caro, né, pra um golinho. Não, É, mas 11 é não que, é 12, né? 12 11,99. libras, eu mas é isso, né? Caiu Às no, vezes, tá caindo talvez no seja golpe. isso que a gente possa pagar. É pouco, é caro, mas Ah, e esses deve ser um aqui whisky de 100 ruim não ainda. tem como. A gente não vai dar pra comprar uísque. Eu queria que o Will comprasse um de presente pra ele, mas não vai dar não, tá muito caro isso aqui. Não, parece que o melhor seria comprar num supermercado. É. Claro, se tu quer um Cancela. whisky que seja... Aproveita, meu amor, toma aqui, satisfaz a vontade, vai no bar, pede uma dose e deu. No Brasil, tu toma caipirinha, toma cachaça, que é mais barato. Eu comprei uma... daí que a Marina falou que eu tomei num pub, foi R$4,50 a dose. Uma dosezinha bem pequena, né? Mas olha, tava muito bom, eram 12 anos. É. E tava muito bom. Então é
isso, meu amor. Aproveita, toma aqui, porque no Brasil não vai ter. What are you gonna do? I'm getting married. You're getting married! This is my public humiliation. Before I get to this. You should. Where are you from? Brasil. Brazil, nice. Yeah, I got a ticket. Ah, chicken. Yeah. I just have to make a fool out of myself. Whatever works. But, You can say hi to Brazil. I hope you have a nice time. Thank who you. is You can have gonna a win? time. Brazil or Scotland in the World Cup? Yeah. Are you sure? Brasil. Brasil! Do nada, o cara de pintinho. Ele chegou pra mim. Vocês estão vlogando? Aí eu assim, eu posso aparecer? Eu pode! A gente ligou a câmera pra ele aparecer. Eu quis que ele imitasse uma galinha, mas ele não. Ele disse não que ele entrou, vai não. se casar. Ele ficou envergonhado, acho. Ele disse que ele vai se casar e aí ele tem que passar essa vergonha porque ele vai se casar. Aqui tem uma igreja gótica e dentro da igreja tem um mercado. Aí tá dizendo que são coisas feitas à mão e tal. Então a gente vai entrar pra dar uma olhadinha porque dizem que é muito bonito aqui. Aí tá dizendo que tem design escocês e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha. Interessante, né? Porque é um movimento que Uau. as igrejas foram meio que acabando, né? Nossa, meu amor, os vitrais lindíssimos. É, que coisa mais linda, olha só. Olha só. Nossa, os vitrais dessa igreja. Olha isso. Uau! Lindo, lindo, lindo. Tá de sacanagem, olha só. Muito bonito. E eles transformaram essa igreja no mercado. No mercado. Que igreja bonita. Mas também, se a igreja não está sendo usada, é um desperdício. Olha aí, vende coisinhas. Ó, aqui tá vendendo arte. Aqui tá vendendo, acho que são cremes, essas coisas tipo corporais. Cara, mas é tudo muito caro. Uma vela tá 15 libras. É, eu acho que é um mercado bem chique. Não, chiquetoso. é que tudo aqui é caro, entendeu? Pra gente é um baque um país tão caro. Mas aqui estão vendendo também mais pinturas, ó, prints e pinturas também, muito bonitas também. Aqui também muitas pinturas. Eu acho que aqui é o lugar pra gente comprar nossa pintura, né? Vamos combinar que aqui é um lugar abençoado pra gente pegar nossas pinturas. Ah, mostra aí o que a gente comprou. Aí, ó. Falando que ia comprar, A chegou a hora. lembrancinha de Edimburgo. Pra botar na nossa Tcharam. casa. Aí eu achei muito bonito, particularmente gostei muito. Esse Obrigado. pintor, ele pinta... foi lá só pra bagunçar o cabelo que eu ajeitei. É um pintor que pinta aí a tinta a óleo, ó. E aí a gente gostou desse aqui também. Mas aí, claro, esses aqui são prints, né? Porque se tu vai comprar a pintura mesmo, Olha lá o é preço. caríssimo. Ó, Tá tipo... os O preço prints são- dessa daí, 400 Esse aqui a gente pagou 20, libras. né? 20 pagou libras. 20, 400 libras do meu 400 tamanho, olha. libras. 480 libras. Então, né? A gente pega o print mesmo, porque senão a gente vai ter que dormir do lado de fora pra pagar a nossa hospedagem. Meu Deus. Chegamos aqui então ao fim da milha real, da Royal Mile. E chegando aqui tem o fim do mundo. Pub do fim do mundo. Agora conta por que é o Por pub do fim do mundo. Porque aqui tinha uma muralha enorme e toda a galera que morava aqui, nos prédios aqui, né? Eles não saíam daqui. Então aqui, chegava aqui e acabava. mundinho deles acabava aqui. Esse era o mundo deles. E muito louco pensar isso, né? Que naquela época, na Idade Média, o pessoal tinha medo de sair das fortificações. E aí por isso quase fui atropelado. Por isso que aqui era o fim do mundo, porque E aí era o o fim da pessoal fortificação. chegava aqui e não tinha mais como sair. E eu fico, Então, será que a pessoa que terror. entrava aqui era... Olha, o fim Era o do fim do mundo. mundo. Então não é só uma coisa assim, fizeram, inventaram. Tem Não. medo de chegar. Antigamente aqui era considerado o fim do mundo de Edimburgo. E é um pub hoje em dia, né? Tu É. quer entrar no pub pra dar uma olhadinha? Não Ele é um pub bem típico de que ano ele é? Vamos ver. Não, e é legal, olha, servindo, tipo, bebida, coisa, ales escocesas desde 1719. Caralho, 1719. É Pub antigo, de né? 1700. Eu fiquei falando, eu nem me liguei que as pessoas já bebiam. Imagina, 1719 as pessoas já bebiam cerveja no pub aqui. É, Que isso? Com Tem certeza. um pub de 1300, não é? Sabe que eu vi no review que as cervejas não eram geladas. Claro, né? Não existia geladeira. Mas, meu amor, qual é o pub mais antigo da Escócia? Ele é de 1300, não é? 1370. Imagina, gente, A em gente pensou em isso que era muito longe. 1370 já tinha gente bebendo cerveja no Bizarro, pub na né? Escócia. Por isso que... Ah, mas ele é um pub mais de carpete. comida, né? ó. Hã? Ele é um pub mais de comida.
Vai dar uma galera olhadinha se tem a come e barra tal. pra sentar? A barra é ali, ó. Juro. Ah, mas tem algumas... Aí é legal que tem essas cervejas aqui, que não são cervejas, tipo, que nem aquelas ali que servem naquela chopeira que a gente tá acostumado. É tipo na pressão que ele serve, assim. E aí ela não é refrigerada. E aí é tipo uma bomba que tira direto, o cara faz tipo... E eles chamam de cascades. Cask. Podia ver... Ó, e aí sempre tem tipo meio que o uísque do dia. Ó, 5,59. Tá mais caro o uísque do dia do que lá no nosso bar. Esse juro, se não me engano, vende bastante no Brasil. Quer dizer, nessas duty freeze e tal. É, e essas cervejas também aqui a gente vê em vários lugares. Olha só, a gente não conseguiu ficar no pub do fim do mundo porque tá muito lotado, não tem lugar, e aí a gente vira. É, tem lugar aqui fora, né? Mas tu se O legal aventurar é a ficar nesse frio aí. dentro, né? Mas aqui tá dizendo, ó, cask marks. Ah, Aí esse tá é o dizendo, cask, ó, ó. que serve quality cask beers, cervejas de qualidade nos casks. São aquelas não refrigeradas. Né? É, não refrigeradas. Elas também não têm gás e aí eles servem tipo num... Aí é feita pra tomar mais devagarzinho e tal. Eu particularmente tomei aqui e eu não gostei muito. Eu preferia aquela que a gente já tá acostumado. Não aqui, né? Lá no nosso pubzinho. É, no pub que a gente vai levar você. Chegamos novamente na Princess Street. Novamente aqui. Agora é 6 da tarde, mas o sol se põe às 9. Então, tipo, ainda é dia, né? E aqui, nessa rua lateral, essa rua lateral, inclusive, ela é dedicada a todos os Gabriéis inscritos no canal. Se você é um Gabriel, deixe um comentário, porque o nome dessa aqui é a Rua do Gabriel. Gabriel's Road. A gente até tirou uma foto ontem. Gabriel Street. Vou até botar a foto aqui pra vocês da gente com a Rua do Gabriel, dos Gabriéis, em homenagem a todos os Gabriéis do canal. Gabriéis, gostei do floral. Gabriéis. E aqui é o Guilford Arms, que é um pub. Esse aqui é mais novo, tá? Não é de 1700, esse aqui é de 1800. Detalhe que passou das 6, então não que Agora seja já uma pode. desculpa, mas... Não, é 10 para mas 6. pode ser uma desculpa. A Rua do Gabriel, falei pra vocês. É, a história não é muito interessante, vamos deixar para lá. É isso. Mas era do Guilford, era uma pessoa antiga, enfim. O bar é muito antigo, é isso que vocês têm que saber. E ele é um bar muito bonito, tá? Meu Deus, tá muito cheio. Eita. Será que a gente consegue um lugarzinho pra sentar? Olha, acho difícil. Sentar, a gente fica aqui na Barra. Bem-vindos a um pub na Escócia. Fomos Muita expulsos. gente. Não, é muita gente sem condições. Não tem como ficar ali dentro. Tipo, não tem lugar nem na barra. E aí o cara disse que não pode filmar lá dentro. Então a gente vai levar vocês, nem perguntei pro Will, mas a gente vai levar vocês no nosso pub. O nosso pub, que é o pub que fica do lado da nossa casa, que a gente já foi 2 vezes, 3 vezes. A gente foi até trabalhar no pub, porque o Will, ele me convenceu de que a gente deveria trabalhar no pub, porque o preço do café era o mesmo preço de um pint de cerveja. Então, esse era o motivo da gente trabalhar no pub numa sexta da tarde. Mas então a gente vai lá mostrar pra vocês o pub. É um pub crawl, né? Um pub crawl, boa. Bom, gente, a gente veio aqui em casa, porque o pub aqui pertinho, a Marina não deixou a gente mostrar o nosso quarto. Tá muito bagunçado, mas a gente veio pro Will trocar de look, porque ele queria tirar o fio. Olha que legal, né? Ele queria mostrar o casaco personalizado dele. Ah, muito obrigado, Cosca. Muito fofas. É um coletivo de mulheres lá de Porto Alegre. E obrigado. esse aqui é feito de guarda-chuvas resgatados da enchente. Olha ali, ó. Tem até um tapete aqui, ó. É, eles resgataram e reutilizaram elas, né? E elas fizeram especial Eu pra nunca mim, pro tive Will, um torcer. casaco personalizado pra mim. Nossa, eu tô amando isso aqui. E aí eu vim aqui também, porque a gente vai no nosso pub, né? Mostrar pra vocês o nosso pub. Enfim, a nossa casa, que foi uma casinha que a gente ficou uma semana aqui em Edimburgo. 8 dias, eu acho. E aí eu vim pegar meu livro também pra ler no pub. Esse livro que eu tô lendo, inclusive, é maravilhoso. Eu tô no fim, então eu quero muito acabar ele, tá bem no finzinho. E esse aqui é As Mulheres Leão de Teherã. É um livro muito maravilhoso. Muito Tá maravilhoso. desviando do assunto. Eu tô amando. Não, de isso aí não é dar poder uma mostrar. indicação de livros. Porque esse livro é muito maravilhoso, conta a história, um romance histórico, pra quem gosta assim, de conhecer outros países. E aí ele se passa durante a Revolução, durante o golpe, tudo nessa sequência de coisas que aconteceram no Irã. Muito maravilhoso. Ficou tudo branco. É da Tag, essa edição, lindíssima. Essa aqui é a nossa rua. Trustle Street. E o bar que a Esse gente vai é do lado é muito de casa. longe. O pub é muito longe. Aliás, uma indicação, agora, vocês curtiram muito a temporada do Marrocos, eu vi que vocês amaram, então vou indicar um livro pra vocês que se passam no Marrocos, que o nome é O País dos Outros. É um livro que eu li quando eu tava no Marrocos e é maravilhoso, eu gostei muito. Então, pra quem gosta de literatura e gosta de ler sobre os países, leiam O País dos Outros, não é uma propaganda, é apenas um livro que eu gostei muito, tô indicando pra vocês. E aqui é o bar que a gente Chegamos. Difícil, né? vai. Super longe. Vamos perguntar se dá pra filmar, porque Vamos. aqui tá dizendo que não pode pessoas menores de 18. Tá sempre lotado, é um bar bem local, a gente já veio aqui algumas vezes. Qual que você vai querer? Eu vou querer stout. A Stout? Não, eu vou pedir, sabe igual? Eu vou querer das cask.
Então pode ser a IPA do meio ali. Nossa, mas é uma confusão. É uma confusão aqui. É uma confusão, eles falam muito alto, fica muita gente no pub, assim. Esse pub tá sempre lotado. E a gente vê que é sempre uma galera bem local. Então lendo, esses dias a gente veio aqui e tinha gente tricotando. Tinha 2 amigas sentadas, pediram uma garrafa de vinho e estavam tricotando. Ontem a gente veio aqui e ficou trabalhando, conversando. Trabalhou trouxe aqui, meu né? livrinho. Esses dias a gente veio e tinha gente lendo também, tem de tudo. Teve gente que vem sozinha aqui, fica bebendo e, sei lá, conversando, mexendo no celular. É legal porque eles têm isso que o pub é um ambiente de socializar pra eles. Tipo, é que nem um café. Tem gente que vem pro pub escrever, ler. Então pedimos 2 cervejinhas. Na Escócia, o pub sempre foi muito mais do que só um lugar para beber. Historicamente, eles funcionam como uma extensão da vida social da comunidade. Durante séculos, foram pontos de encontro para trabalhadores, músicos, estudantes e debates políticos locais. E bom, isso continua até hoje. Em muitos bairros, o pub ainda é um espaço cotidiano de convivência, onde diferentes gerações se encontram naturalmente no mesmo ambiente. E talvez por isso muitos dos pubs escoceses parecem quase que uma cápsula do tempo, preservando interiores históricos, música folk ao vivo e tradições que atravessam séculos. Eu pedi uma Stout, que é uma cerveja preta, muito boa, e o Will pediu uma IPA, né? E tu pediu a do Cask, né? É aquela que a gente falou antes, né? Que ela não é refrigerada. Vai nude. Nossa, mas essa aqui é muito boa, essa cerveja aqui. Olha só, tem um cachorrinho aqui no meio do pub. A curiosidade é que ontem a gente veio e também tinha um cachorrinho aqui. E não foi contigo. Oi. Não. Muito. Ai, Olha, meu muito Deus. fofinho. Olha que bonitinho. Veio ele né? aqui. É pequenininho, né? Mas E é não bom, é viu? com gelo, é tipo assim só que serve. Dá Deixa eu pagar aqui. R$4,50, aliás. pra pagar aí. É muito bom. Bom, gente, estamos aqui acabando nossos... O Will acabando, né? Eu, no metade. Bom, a gente tá no pub escocês, obviamente, a gente pediu nossas cervejas e eu acho que agora a gente pode Se finalizar. despedir dessa pequena temporada de um episódio. É isso, gente. A gente podia não ter gravado um episódio pra vocês, mas a gente gravou. Mas porque agora, hoje é sábado, segunda-feira, já estamos indo para um novo país que a gente quer muito conhecer. Vai ser muito legal. Aí vai ter uma temporada um pouco maior e a gente tá muito emocionado. Muito emocionado. Não percam, inscrevam-se no canal, ative as notificações. Deixem um comentário contando o que acharam do recorde que a gente mostrou pra vocês aqui de Edimburgo. E a gente se vê numa próxima. Até a próxima. Até. Beijão. A Escócia. Faz incrível que a gente vai voltar, né? O que vai perder pro Brasil? Vai perder pro Brasil. Com certeza. É o Brasil.